Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos agora no momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Eu convido você para estar acessando o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Nós temos mais de 300 vídeos gravados, né, de teologia sistemática, história da igreja, história de Israel, história do cristianismo, história da teologia, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, enfim, as curiosidades bíblicas que temos lá. E esse momento agora, o momento EBD, né? A gente está tentando trabalhar com a lição da Escola Bíblica Dominical, né, que foi escrita pelo comentarista José Gonçalves, né, que traz o eixo temático: a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E o comentarista você já bem conhece, né, o nosso querido pastor José Gonçalves, né, de Água Branca, no Piauí. A lição de hoje, número 4, né, que você vai ministrar na sua igreja no dia 27 de julho de 2025, traz como título, né, uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Já é uma temática, já que você já sabe ela de cor e salteado, né? É uma temática que, para quem é pentecostal, isso já é base teológica, já é base de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e principalmente aqueles que pregam o batismo com Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que é revestimento de poder. E dentro do pentecostalismo clássico, que é a Igreja Assembleia de Deus, né, que vem com toda a raiz, a semente pentecostal, desde a Rua Azusa, Street em Los Angeles, né, de 1906 até 1909, né, que foi o movimento de Azusa. A gente costuma dizer que o século XX é o século do Espírito Santo. É um momento, né, desse grande revestimento de poder, que teve como evidência física, né, o ato de falar em línguas, em outras línguas. Tá? Quando a gente fala línguas estranhas, é a tradução Almeida Revista e Corrigida, precisamente lá no capítulo 14 da carta de Paulo à igreja de Corinto. Tá? Mas se você for pegar Almeida Revista Atualizada, já não aparece línguas estranhas, aparece outras línguas, conforme a tradução da terminologia grega, né, dentro da etimologia estuda a origem da palavra, e o radical, a palavra que aparece no grego lá é glossa, tá? Glossa significa língua. É a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Aconteceu a questão da glossa, eles começaram a falar em outras línguas, você pode estar examinando em Atos capítulo 2, versículo 3, 4, né? Eles falaram glossa, outra língua que eles não conheciam, mas foi a evidência física do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Depois, dentro do capítulo 6 e 7, né, você pode examinar todo o capítulo, eles não falaram mais glossa, eles falaram agora dialetos, né, que era o dialeto daquelas 14 ou 15 nações que estavam na festa do dia de Pentecostes, que é uma festa anual. Ok? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Uma igreja tomada, revestida pelo poder de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus, né? Anunciava com ousadia a palavra de Deus. Eles só anunciaram com ousadia porque eles eram cheios do Espírito Santo, que é o revestimento de poder. A gente pode até dizer a questão de ser batizado, né, batizado no Espírito Santo, conforme está registrado no capítulo 2 de Atos, né, o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, e também a questão também de ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que é cheia do Espírito Santo, mas não é batizada no Espírito Santo, porque a prova que foi batizada dentro do pentecostalismo clássico, precisamente em especial na Assembleia de Deus, e segundo a questão também, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus fala que tem que falar em línguas, outras línguas, como a evidência física que foi batizado no Espírito Santo. Se sorrir, isso não é evidência, porque todo mundo sorri, ou com o Espírito Santo ou sem. Que chorar também é a mesma coisa, precisa da evidência física, como aconteceu no dia de Pentecoste, ok? A gente vai trabalhar essa questão de ser cheio do Espírito Santo, porque tem pessoas que é batizado no Espírito Santo, foi batizada, foi revestido naquele momento e ficou estagnado, parado, né, escanteado. Mas outros que são cheios do Espírito Santo, como o Dr. Billy Graham, que não tinha evidência física do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, a segunda bênção que se fala no pentecostalismo clássico, né? Dr. Billy Graham, o grande evangelista internacional que já domina o Senhor, ele era cheio do Espírito Santo, mas não era batizado no Espírito Santo.
O pastor Antônio Gilberto, ele fala na teologia pentecostal, né, a teologia aqui da Assembleia de Deus, editado, publicada pela SAPD, né, teologia sistemática, tem uma parte da teologia sistemática que é a pneumatologia, e foi o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, né, o grande mestre, né, da teologia dentro da Assembleia de Deus, que escreveu aquela obra de pneumatologia que está aqui, está um livro aqui de teologia sistemática, tá? Que ele era o editor principal. Então, ele coloca a questão de um exemplo muito prático, didático, tá? Que ele coloca a garrafa com água, né? A garrafa com água, ela pode estar cheia de água, né? A garrafa está cheia de água, então ela está cheia do Espírito Santo, dando essa questão dessa analogia. Todavia, essa garrafa que está cheia de água, que está cheia do Espírito Santo, ela não é batizada no Espírito Santo. Ela só é batizada no Espírito Santo quando ela é emergida, mergulhada no Espírito Santo. E de lá, quando ela sai falando em línguas estranhas. Então, a garrafa pode estar cheia de água, porque você colocou na torneira, então de lá encheu ela. Mas você só vê que ela é batizada a partir do momento que é batismo. É mergulhar. E quando você é mergulhado, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Então, ele nos pega e nos mergulha dentro de toda a essência do Espírito Santo. E de lá, a pessoa é revestida de poder. E a evidência que ela foi batizada é o batismo no Espírito Santo. É uma coisa bela, uma coisa maravilhosa. É uma coisa que realmente é muito importante dentro do pentecostalismo clássico, e até porque o pentecostalismo clássico, ele é continuista, ele crê na atualidade dos dons espirituais, ele crê na atualidade do batismo no Espírito Santo, ele crê na manifestação dos dons espirituais, dos carismas, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Então, a garrafa está cheia de água, mas a garrafa não é batizada em água quando ela é mergulhada. Então, uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, como o mestre Antônio Gilberto, a prova aqui está escrita, documentada. Então, ela pode ser cheia do Espírito Santo, mas ela não é batizada no Espírito Santo. As pessoas, como aconteceu no dia de Pentecostes de Atos 2, ela era batizada no Espírito Santo, teve a prova que elas foram batizadas, que foi a evidência física do falar em línguas, o glossa, e de lá elas foram revertidas. Mas, ao mesmo tempo, elas continuaram sendo cheias do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa dominada, controlada, dirigida pelo Espírito Santo, é isso que a gente vai realmente trabalhar dentro do conteúdo prático da lição. A verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder, ousadia no testemunho cristão. Isso é fato, né? Isso é fato. Outra questão onde que você vai trabalhar junto com a sua sala é leitura bíblica em classe, que você vai fazer uma exegese, né? Pegar essa chave hermenêutica, fazer a interpretação. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, trabalha o contexto do capítulo 4 e o versículo de número 4 até o número 31, né, para que você possa pegar e trabalhar muito bem a exegese, né, e você está analisando cada palavra no grego, né, e toda a gramática e toda a etimologia, ok? A introdução aqui. Nesta lição, veremos como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 24, do capítulo 4, versículo 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente fala livro de Atos dos Apóstolos, por causa da atuação, né, do dinamismo que os apóstolos assim trabalharam, e assim foi colocado lá desde o século II, né, que a gente tem uma evidência histórica para dizer assim, quem escreveu o livro de Atos? Nós só falamos que o livro de Atos foi escrito por Lucas por causa de Irineu de Lyon, né, que foi o maior teólogo do século II, aprendeu aos pés de Policarpo. Policarpo era pastor da igreja de Esmirna, daquelas igrejas ao qual o apóstolo João escreveu cada carta para cada igreja, que são 7 igrejas na Ásia Menor. Então, Policarpo aprendeu aos pés do apóstolo João, o apóstolo João aprendeu aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Policarpo é uma testemunha ocular, uma testemunha, né, realmente de dizer que foi Lucas que escreveu para Teófilo, né? Escreveu uma obra em 2 volumes. A primeira obra, o Evangelho. A segunda obra, o livro de Atos, ok? Então, a partir do versículo 24, 31 do livro de Atos, os apóstolos poderiam ser atos do Espírito Santo, como alguns sugerem, né? Mas o título está muito bom, né? Está muito bom. Encontramos uma das principais marcas que caracteriza a igreja de Jerusalém e a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação.
Então, para essa igreja passar pela prova, passar pela tormenta, passar pelas adversidades da vida, essa igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. É como disse o grande evangelista inglês John Wesley, né, o tição tirada do fogo, né? Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós somos cheios do diabo. Mas, graças a Deus, que nós somos cheios do Espírito Santo, conforme a palavra, e devemos buscar a cada dia, né, esse revestimento de poder nas nossas vidas para testemunhar e pegar o exemplo da igreja de Jerusalém, que é algo fato, né? Essa igreja suportava as provações porque era cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. Isso é fato também. Então, a igreja só aguenta as provações. E Cristo falou em Mateus, né, capítulo 16, né, que as portas do Hades, a porta do inferno, para nossas traduções, não impedirá o avanço da igreja, mas a igreja tem que estar sendo adornada, tomada, santificada, justificada, levada, sendo cheia do Espírito Santo, e ela não ficar na zona de conforto, né? Como muitas igrejas estão na zona de conforto. Tem igreja aí que fecha as portas, tem recesso, tem férias e etc. Mas tem igreja que não tem nem porta, porque é aberta para todas as 24 horas para se anunciar o Evangelho até os confins da terra, né? Isso que é a ordem e a ordenança da grande comissão, tá? Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, né, capacitando a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o evangelho com poder. E, por isso, se tornar relevante para o mundo, né? Então, a questão da oração, né? Como a gente sempre usa aquele provérbio cristão, né? Aquela fala, né? A oração é como o oxigênio da alma, é como o oxigênio para o ser humano. Então, faltando ela, nós morreremos. Então, a oração, junto com as 4 operações, como eu já falei, a primeira operação, leitura da Bíblia. Nós só sabemos de Deus, de oração, através da Bíblia. Aí depois vem a oração, né, que nós aprendemos a orar através da Bíblia, o jejum, o vigiar, que são as 4 operações. Bíblia, oração, jejum e vigiar. Para que possamos ser uma igreja eficaz, uma igreja que ora, uma igreja que dobra o seu joelho, porque a igreja de Jerusalém orou para receber a bênção e o revestimento de poder no dia de Pentecostes. Outra questão, a palavra-chave, Espírito, né? A palavra-chave aqui da lição é Espírito Santo, tá? Então, nós temos aí a terceira pessoa da Trindade, não importância, né? Porque a gente pega Mateus capítulo 28, versículo 18, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá nos dons espirituais, o Espírito Santo vem na frente do que o Pai e do Filho. Na bênção apostólica, o Filho vem primeiro, né? Depois vem o Pai, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem todos os atributos da divindade. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todos os atributos da personalidade, ele tem intelecto, sentimento e vontade. Ele é uma pessoa augusta, uma pessoa da Santíssima Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a Trindade? É a união de 3 pessoas iguais em poder, glória e majestade. Então, o Pai tem poder, glória e majestade, o Filho tem poder, glória e majestade, o Espírito Santo tem poder, glória e majestade. É ele que distribui os dons espirituais. É ele também, assim que como Cristo nos batiza, pega essa figura de linguagem, o Espírito Santo como uma grande fonte, ele nos mergulha no Espírito Santo, é a mesma coisa também voltada agora em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O Espírito Santo nos batiza, ele batiza o batismo pelo Espírito. Então, quando nós aceitamos, né, vamos dizer, usar essa expressão, né, quando nós se tornamos a amar Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, naquele exato momento, o Espírito Santo nos convence, nós se rendemos e Ele nos pega, o Espírito Santo, e nos mergulha no corpo místico de Cristo, que é a igreja de forma universal em todos os tempos, que espera o arrebatamento, que é o corpo de Cristo. Uma igreja perseverante, né, suporta o sofrimento. Então, após a sua pregação, junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregares o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falasse nem ensinasse o nome do Senhor. Então, o que aconteceu na Porta Formosa? Você já sabe já de qual é salteado, você que é um biblicista, um amante da palavra de Deus, era o coxo que estava lá.
o mendigo, né, que esperava uma esmola, mas Pedro falou, oh, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos, né? Em nome de Jesus, levanta. Ele pegou pela mão, o cabo pulou, ficou alegre, isso ele movimentou vários dias, foi, né? Realmente, vamos dizer, o marqueteiro, né? A publicidade, que realmente, oh, ele foi curado desde nascença, era cego, isso realmente chamou a atenção do Supremo Tribunal Federal lá, que era o Sinédrio, composto de 71 membros, cujo cabeça é o sumo sacerdote. O Sinédrio era formado de fariseus, saduceus, etc. Então, eles foram proibidos de pregar o evangelho. E Pedro falou aquela célebre palavra, importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Né? Então, nessa ordem aqui, nós temos a ordem imperativa de pregar o evangelho a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, eles continuaram pregando mesmo assim. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-los. Né? Ele suportaria tudo por amor a Jesus. Agia com perseverança. Isso foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Tem um texto lá que nós colocamos quando eles oraram, o templo se moveu e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia. Então, eles oravam com ousadia, a perseverança realmente estava como a causa primária deles era esse revestimento de poder, ele ser cheio do Espírito Santo, e de lá tinha perseverança, mesmo sabendo que eles estavam colocando a cabeça prêmio, a cabeça diante da morte, mas mesmo assim eles iam cumprir a ordem imperativa do mestre. O tempo verbal do grego usado aqui no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo, está registrado em Atos 2 e 4, foi revestido novamente do poder do alto. Então, revestimento do poder do alto. Eles foram batizados no dia de Pentecostes, então eles eram batizados, já foram mergulhados no Espírito Santo, mas eles, realmente, consecutivamente, eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles oravam, eles liam a Bíblia, eles buscavam Deus, eles estavam ali sendo um com Cristo. Se a gente for ver a questão do ateu na prática, o cara está na igreja, prega, canta, e etc. Então, e muitas vezes ele prega, é aquela questão de Mateus capítulo 7, né? Eu testemunhei, eu profetizei, eu curei, eu preguei em teu nome. Jesus fala, eu nunca vos conheci, nunca vos conheço, tal, nunca vos conheci. Então, nesse caso aqui, o cara é um ateu na prática. Só a questão de um estereótipo, de uma coisa lá, mas na verdade ele não é. Essa igreja agora que ela nos apresenta, perseverança na fé, uma igreja que continuamente cheia do Espírito Santo suportava as provas e o sofrimento, mesmo diante das arenas, do Coliseu que vai vir adiante, a perseguição de Nero, a partir de 54, ou então 64, que foi o grande incêndio de Roma, mas a perseguição nesse local em Jerusalém era a perseguição dos saduceus, que foi a primeira, depois veio a perseguição dos fariseus, encabeçada por Saulo, e de lá Saulo se converte, né, e usa o nome dele latim, Paulo, né, que vai ser o grande pregador, né, o teólogo que é cheio do Espírito Santo, teólogo que é cheio do Espírito Santo, Paulo está aí como prova. Não negociava seus valores, né, diante de nada, nem política, nem dinheiro, nem nada. A igreja permaneceu no ID, na ordem imperativa de pregar o evangelho. É o que está em Atos 1 e 8, quando fala, recebereis poder, semeis minha testemunha, tanto em Jerusalém, né, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder, receber esse poder, a palavra grega é dínamos. Recebereis o dínamos, poder. Recebereis o dínamo, a palavra grega, que daí que vem a palavra dinamite. Dinamite vem da palavra dínamo, que significa explosão, poder. Então, recebereis dinamite, poder, para que possa pregar o evangelho com ousadia. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, eles lhe deram ordem expressa para que eles não falassem e nem ensinassem o nome de Jesus. A resposta do apóstolo foi, julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir ante a voz do que é Deus. Em outras palavras, o apóstolo afirmara que não negociava a sua fé e disse que importa, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Não abriram mão dos valores da fé que havia recebido, pois eles são inegociáveis. Então, eles receberam. Nossos valores são judaico e cristão, por causa do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, nossos valores está aí, é judaico-cristão, que é a nossa cosmovisão. Não é a cosmovisão darwinista, não é a cosmovisão naturalista que fala que o homem e o universo são produto do acaso. A nossa visão é a nossa cosmovisão, a visão de mundo, a visão como nós percebemos o mundo é uma cosmovisão judaico-cristã bíblica, tá? E não abriram mão dos valores, uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a sua aceitação de princípios e práticas que afronta as escrituras. Essas igrejas que estão vendendo
as políticas partidárias, confiando mais em política, em homens, e etc. Vamos fazer como Josafá, não vamos confiar no braço de carne, vamos confiar no Senhor dos Exércitos, aquele que provê o nosso pão, o nosso alimento, como está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 32, como fala, buscar o reino do céu e toda a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Né? As demais coisas é comer, vestir, etc. Quem nos alimenta, quem é o nosso dono, é Deus. E se o Estado estiver como servo de Deus, como está registrado em Romanos capítulo 13, nós ficamos com esse Estado, não para adorar como Deus, né? Segundo a questão do fascismo, colocava o Estado como Deus, e a própria filosofia do George W. Hegel, né? Que colocava o Estado como um Senhor absoluto. O nosso Senhor absoluto é o Criador do céu e da terra, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que é Deus. Ok? Uma igreja que não negociava os seus valores. Está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Não é uma igreja que está atrás de crendice, atrás de meninice, atrás de poucas coisas. É uma igreja que não é urubu para comer carniça, é uma igreja que come do bom, que é a palavra de Deus. Né? Então, os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Eles viram, eles eram testemunhas oculares, viram e ouviram do Mestre. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Filipe é um dos diáconos que está registrado no capítulo 6, né, que tem o nome grego como Estevão. Ele foi um evangelista. A igreja, a princípio, consagrou ele como diácono, mas lá no final chama ele de evangelista. É sinal que a conversão lá da época não tinha nada disso, não. É sinal que os irmãos consagraram ele evangelista, porque de fato ele é evangelista. O evangelista ele sai de cidade em cidade. Pregou lá para o superintendente da rainha de Candace e tal, evangelizou ele. Agora chega em Samaria, fez uma grande cruzada evangelística pregando, e aquela cruzada tinha sinais, batismo com o Espírito Santo, cura divina e vários outros milagres. Deus estava naquele local. Foi preciso Pedro e João estar lá para colocar a mão sobre o povo, para que eles recebessem o poder do alto, o revestimento de poder que é o batismo no Espírito Santo, que Jesus assim batizou ele. Até Simão Mago, né? A questão da simonia, vender o sagrado, deu dinheiro, né? Apresentou dinheiro, eu te pago, tal, para você colocar a mão sobre mim e receber esse poder. Então, Pedro, ousadamente, cheio do Espírito Santo, fala que o teu dinheiro sirva para a tua desgraça, para o teu prejuízo. E ele ficou realmente todo com medo, arrepiado, tal. E diz a história que ele queria ser tipo Messias, provar que ele era um mágico, né? Que ele fosse enterrado, de lá ele ia ressuscitar. Mas até hoje ele está sepultado. Isso fica para a história de José de Cesareia, ok? Mas Filipe fez um grande trabalho em Samaria porque ele estava cheio do Espírito Santo. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. Então, no céu é o ser supremo, mas ele na terra também é o ser supremo. Os desobedientes vão ter que pagar um preço diante dele, mas aqueles que obedecem, aqueles que se firmam. Por isso que a salvação e as bênçãos, né, que acompanham o Antigo Testamento estava a bênção era para quem é obediente e as maldições era para quem era desobediente. No entanto, a igreja do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavra quanto em obras, como está registrado em Lucas 24, 19. Como também a questão de Atos, capítulo 10, né, que ele era revestido de poder, né, sinais e obra, que está registrado lá no 10 e 38, que eu não me engano. Uma igreja que ora com poder, orando com propósito, né? A nossa oração, orar sem cessar, que é esse mandamento, buscar o Senhor enquanto se pode se achar, invocar enquanto está perto, Isaías 55. Observamos na oração do capítulo 4, 24 e 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oravam para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oravam com propósito e por isso falaram especificamente. Era uma igreja que participar de vigília, era uma igreja que orava nas casas, era uma igreja que abria a Bíblia nos cultos domésticos, era uma igreja que nos traz um exemplo que para ser cheio do Espírito Santo é leitura da Bíblia, é oração, é se colocar na presença de Deus e ser usado por Ele para que possa cumprir o ídolo de Jesus. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oravam para que Deus exercesse sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhe poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Na oração, você glorifica a Deus. Na oração, tem a questão da petição. Na oração, tem a questão de você apresentar a obra de Deus. Na oração, tem como você apresentar tudo mais. Orando em unidade, né? Foi o que eles fizeram. Orando eles unanimemente, né, levantar a voz a Deus. A concordância de Strong, né, que Strong, o grande teólogo batista,
que já dorme no Senhor, desde o início do século XX, explica que a palavra unânime vem do grego, né, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida, é uma igreja que ora, é uma igreja que ama. Ela sabe respeitar a diferença, entende que a unidade não significa que todos são iguais, mas ao mesmo tempo nós respeitamos, é o que Paulo coloca em Gálatas, né? Em Cristo não há judeus, não há cita, não há mulher, não há negro, todos são um em Cristo. É nesse sentido, não que não tem mulher, porque tem mulher e homem, mas é o sentido de unidade, de unicidade no corpo. Em meio da igreja, há crentes mais experientes, isso é fato, maduros na fé, outros que ainda estão aprendendo, aqueles que são maduros na fé, aos que ainda estão amadurecendo a caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se une em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então é aquela questão do boi velho, levar o boi novo, né, na canga lá, no arado, ensinando ele o caminho, ensinando ele a palavra, ensinando os novos convertidos, discipulando a igreja, o pastor, o evangelista, aqueles que estão na obra missionária, aqueles que estão na frente do trabalho. É o ensino. Goteja a minha doutrina, como orvalho. Assim é o livro de Deuteronômio, quando Deus fala para Moisés. Orando fundamentada, né, oração fundamentada na palavra de Deus, né? Há horários, os crentes citaram os salmos, né? Estão citando a palavra, eles estão trabalhando com a palavra, que disse, pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram, gente, né, o gentio, e os povos pensaram coisas vãs, não basta orar. É preciso orar tomado por base a palavra de Deus. Então, a nossa oração tem que ter por fundamento a Bíblia Sagrada. Então, quando eu oro, eu falo o seguinte: Espírito Santo me santifica, Espírito Santo me justifica, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me faça conforme seja a tua vontade. Espírito Santo, se tu queres que eu ame, me ensine a amar. Espírito Santo, tu queres que eu seja obediente, me ensina a obedecer. Espírito Santo, me ensina os caminhos da salvação, em nome de Jesus. A nossa oração tem que ser em nome de Jesus, conforme a oração modelo. Orar fundamentando a palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ela vela pela sua palavra para cumprir. É o que está em Jeremias, né? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então a oração tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Não há dúvida de que a falta de fundamentos bíblicos pode estar por trás do fracasso da vida de oração. Então nossa oração tem que ter por base uma igreja ousada no seu testemunho. É o tópico 3. Ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho, né? Que você quer ter inimizade, é falar que você é um cristão. Se você for um cristão autêntico, né, um cristão realmente não quer dizer chato, né, você seja chato, mas você seja uma testemunha do evangelho falando a verdade, pregando o evangelho com ousadia, porque evangelho significa boas novas. É você falar das boas novas de salvação, de Cristo que morreu pelo mais vil pecador, nas oportunidades que você tem no seu trabalho, na universidade, alguém está dizendo, atravessa a Macedônia e nos socorre. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olham para as suas ameaças. Então, eles estavam sabendo que estava realmente pisando em palha seca, né, com fogo, mas o fogo que eles estavam tendo é o fogo, né, como símbolo do Espírito Santo. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, então eles perseveravam na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus capítulo 28. Ela suporta oposição e sofrimento por causa do evangelho. Então ela suportou, e novamente eu digo que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja cheia do Espírito Santo, porque essa igreja tem dono, e o dono é Jesus, que é o único cabeça. Deve ser destacado ainda que a igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. É, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão por perseguição. Isso é fato, né? Assim como odiaram o Mestre, Jesus, também vão nos odiar. Uma igreja que procura ajustar a agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Eu fico até pensando que muitas igrejas, eu sei que a gente tem que respeitar nossas autoridades, mas eu vejo que a maioria das igrejas tem que colocar uns bancos, não levar lá para cima do púlpito, colocar uns bancos lá respeitosamente, como a igreja católica faz. Tem até um exemplo bom, a própria igreja católica coloca eles lá sentados, advogado, presidente, né, o advogado prefeito, as autoridades, né, tanto no sentido de presidente, governador, prefeito, né, vereadores, eles sentem embaixo. As autoridades eclesiásticas estão em cima da mediação. E se tiver alguma oportunidade, também fica embaixo. E muitas igrejas fazem dessa maneira, né? Porque eu não quero fazer um julgamento, mas muitas ali podem subir até impura diante do altar,
né? E muitas vezes a gente dá oportunidade para esse cara que não tem nada de igreja, não tem nada de Deus, né? Não estou aqui para fazer esse julgamento, mas nós desprezamos os nossos pastores tradicionais, como pastores batistas, presbiterianos, né? Então, eles que são nossos irmãos em Cristo. Agora, as autoridades seculares, Estado, eles ficam embaixo. Tem a oportunidade, tem um respeito, né? Todavia, o pastor é a autoridade principal da igreja. Deve ser destacada aqui, né? A igreja não pode perder a sua agenda voltada com o Estado corrupto, o Estado realmente de uma politicagem, né, que está totalmente voltada para essa partidarismo, procurando a igreja por causa de voto. Mas a igreja, a missão dela em si é pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, e com ousadia no exercício dos dons espirituais, né, que são os carismas que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. A questão do 4:31. Nos ensinos de Lucas, como em Paulo, 1 Coríntios 14, né, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Não se trata, portanto, apenas de uso de uma frase de efeito. Eles eram cheios do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo que dá crescimento à igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. A oração do Espírito de Deus é entre eles que realiza essa obra. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam a edificação da igreja. Então, os dons é para a edificação do corpo de Cristo, né? Tudo é para a obra de Deus. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, no culto tem doutrina, tem salmos, tem profecia, tem os dons espirituais, mas tudo com decência e ordem para a edificação do corpo de Cristo. É isso que a igreja de Jerusalém nos deixa o exemplo. A ousadia na exposição da palavra de Deus, um sermão expositivo, didático, prático para se ensinar, pegando capítulo por capítulo, uma carta toda de Paulo, uma carta Petrina, uma carta Joanina, ou então trabalhar, como nós trabalhamos aqui expositivamente, a questão das revistas da Escola Bíblica Dominical, que é ensinos expositivos, fazendo a exposição. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. É interessante observar o uso da palavra ousadia nesse texto, né? Ela aparece, por exemplo, no 4:13, para se referir à coragem de Pedro e de João, quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Olha a vida dos apóstolos, anteriormente, né, dele se converter a Cristo, dele ser batizado com o Espírito Santo, como aparece lá em João, capítulo 20, o Evangelho de João, capítulo 20, quando o Espírito Santo, quando Jesus apareceu, a paz seja convosco, e soprou sobre eles. Aqui não é o batismo do Espírito Santo, não. Ali é o ato da regeneração, que eles foram regenerados, eles receberam vida dentro da salvação. Aí depois de 10 dias, né, que Jesus passou os 40 dias com eles, preparando eles, foi assunto ao céu, e eles foram orar na casa de Maria, e de lá eles ficaram sentados, de joelho, depois eles estavam sentados, e o Espírito Santo assim tomou eles, porque Jesus batizou eles com o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo em si. Eles pregavam a palavra de Deus com poder, porque o Espírito Santo assim dirigia. A conclusão, nessa lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. As suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. É uma igreja perfeita, é uma igreja de pessoas. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário, sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos deixar encher do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, que pode nos dar essa autoridade para pregar, para testemunhar, para profetizar, para orar pelos doentes, pelos leprosos, por aqueles que necessitam da palavra de Deus, e somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso conosco. O dínamo, o poder, a dinamite, né? O Espírito Santo nos usa como vaso, como instrumento, como canal para testemunharmos da palavra de Deus. E nessa lição nós vimos uma igreja, a igreja em Jerusalém, ela tinha doutrina, ela tinha comunhão, ela tinha fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. É o que nós estudamos na lição número 4. Que você vai ministrar no dia 27 de julho de 2025. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que ora, é uma igreja que é perseverante, é uma igreja que prega com ousadia, mesmo diante de um Estado comunista, de um Estado fascista, de um Estado que é contra a palavra de Deus, mesmo sabendo
que diante vai ter prisões, adversidade, lutas, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja ousada para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Na lição de número 5, que vai ser a próxima lição, nós vamos estudar uma igreja cheia de amor. É por isso que quando nós pegamos 1 Coríntios capítulo 12, Gálatas capítulo 5, versículo 22, tem que andar junto. O fruto, né? O fruto no singular, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, tem que estar do lado dos dons espirituais, porque tem pessoas que é cheia de dons espirituais, mas ela não quer buscar o caráter, o carisma, que são o fruto do Espírito encabeçado com o amor, né? O que Paulo fala no capítulo 12, ele fala dos dons espirituais no 1 Coríntios. No capítulo 13, ele fala de um novo dom, de um novo caminho, que é o caminho do amor. Né? Se eu não tivesse amor, né, que nós vemos lá em 1 Coríntios, nada adiantaria, mas o amor é a essência principal da igreja, mas essa igreja tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, de lá tem muitos vídeos, como eu falei, na nossa playlist, e seja um inscrito no nosso canal que está começando, tem muito já tempo já, são livros, né? Livros também, eu tenho um livro escrito, né? Trindade, a Verdade Inegociável, a questão de evangelismo e missões, e também os 300 e poucos vídeos gravados que tem lá sobre praticamente tudo, né? No mundo do bacharel de teologia. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma maneira tão especial. A paz do Senhor. Até a próxima.